Olá meninas, seja bem-vindo ao canal Ateliê Pano e Linha. Meu nome é Elaine e hoje eu vou fazer com vocês um cestinho de pão bem bonitinho para deixar a sua mesa bem fofa ou para você vender aí para suas clientes. Tenho certeza que vai ser um cestinho um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer, o cestinho de pão. Vamos colocar uma rendinha para dar um charmezinho, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer, vamos lá. Se você tá chegando agora no canal, curte aí o canal, tá? Curte, se inscreve, curte o vídeo, compartilha aí, tá bom? Para mais pessoas poderem fazer a costura criativa, o patchwork, de maneira mais fácil, tá bom? Olha lá. Primeira coisa que você vai fazer é cortar manta e forro de 42 por 42. Você pode cortar um pouquinho maior, depois você refilar, tá? Foi o que eu fiz aqui no caso. Por que que eu tô falando pra você cortar um pouquinho maior? Porque aqui nós vamos aproveitar, nós vamos usar um tecido maravilhoso, que vai ser o meu forro, vai ficar pela parte de dentro do cesto. Gente, eu tenho esse tecido lá no site, tá? É só procurar por tecido de listrado, de rosinhas. Tá lá no site, ele é lindo, é Fernando Maluí. Tenho dele verde e tenho amarelo. Eu vou usar ele como forro pra ficar um acabamento bem bonito por dentro. E na parte de fora, eu vou fazer tiras, tá? Como eu gosto de trabalhar bastante com retalhos, com tiras, assim, eu decidi fazer ele com tiras. E essa técnica de frente e verso, o pessoal já tá até acostumado, né? Que eu sempre faço. Então, eu vou fazer essa técnica, frente e verso. Eu cortei tiras de vários, cortei não, né? E, na verdade, essa daqui eu cortei. O restante é de uma colcha que eu terminei. E os blocos, então ela sobrou várias tiras de 4 centímetros, a gente já aproveita e faz outra peça, né? Então, são tiras de 4 centímetros por 43, mais ou menos, eu vou usar 44. Você pode também fazer tiras mais largas, tiras mais estreitas, isso aí vai ser do seu gosto. O que der pra você aproveitar, né, no caso. Vamos supor que você tenha várias tiras aí, na sua caixa aí guardado, né, ou na caixa de retalho mesmo misturado, você sabe que tem umas tiras aí, então você corta a largura ou usa a largura que você tiver, tá bom? Eu tô fazendo com 4 por causa dessa situação que eu falei, da colcha que eu terminei. E o que que eu vou fazer aqui, gente? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar a manta. Eu tô usando manta R2, tá? A manta R2 da marca Pegorário, eu tenho lá no site também pra vender, tá? Gente, dê preferência pra material de boa qualidade, tá? Não use qualquer manta nos seus trabalhos, porque faz diferença no final, tá? A gente pensa que não, nessa situação aqui o barato sai caro. Então é bem bacana você usar uma manta de qualidade, as mantas da Pegorário são as melhores. Então eu tô usando a manta R2 pro tecido ficar mais, pra cesta ficar mais estruturadinha, né, mais firminha. Então eu tô usando manta R2. Dá pra fazer com a R1? Dá, gente, pra fazer com a R1, mas ela vai ficar mais molinha. Se colocar 2 mantas R1, Elaine, fica muito grosso, porque o que que acontece? As pessoas muitas vezes confundem. Gente, a manta, eu tô falando aqui eu vendo, tá? A manta que eu vendo lá no site, R1, é R1 100. Então, e a R2 também é 100. O que que quer dizer isso? A espessura da manta, tá? O que que muda de R1 para R2? É que R2 tem resina dos dois lados da manta, R1 tem resina de um lado. Então, a manta R1 e a manta R2 tem a mesma espessura, só que uma não tem resina de um lado, só que no caso é R1. Se você colocar 2 mantas R1, vai ficar grosso, não vai ficar legal, tá? Então, é preferível você, se você quiser, né, que fique um pouco mais firme, é preferível você procurar a manta R2. Só pedir lá no site, gente, tem lá, tá bom? O que que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou achar aqui qualquer lugar aqui, não precisa ser o centro, não. Vou fazer um risco, faz o risco retinho, tá? Tô usando a caneta esferográfica, tá? É uma dica que eu dou pra vocês. Eu não uso a caneta fantasminha na manta, porque eu acho que estraga mais fácil. Então, aqui no caso, quando eu tenho que riscar manta, eu risco com caneta esferográfica.
tá? Pra poder preservar mais a minha caneta fantasminha. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Aquele mesmo processo que eu amo de paixão, né? Que é colocar... Deixa eu colocar esse lado aqui. Ó. Colocar a tira aqui. Aí, eu venho com uma por cima. Frente com frente. Aqui. Olha, perceba que eu tô colocando bem na lateral aqui do risquinho. Não tá passando, tá? Tá bem mesmo certinho aqui do risco que eu fiz. E o tecido embaixo, ele já tá preso, olha, tá? Tá a parte de trás do tecido aqui junto com a manta. Então, eu vou costurar e já vai ficar tudo preso, vai ficar um sanduíche já. Quando a gente faz várias costuras no sanduíche, isso deixa ele um pouco mais firme, tá? Então, essa também é a minha intenção, é que o cestinho fique um pouco mais firme. Então, eu vou fazer aqui, olha. Vou colocar aqui, aqui vai ser uma costura pé de máquina. Aqui, olha, tá? Na beiradinha, eu vou fazer e vou mostrar pra vocês. Aqui, cortei. Agora, olha, eu abro. Tá vendo? E vou vincando. Você pode vincar com o seu vincador, ou você pode vincar com a unha mesmo. Só não vai pro ferro agora, tá? Se todas as vezes que você colocar uma tira, você for pro ferro, quando terminar de preencher, a sua manta vai estar toda acabada. Não vai ter nada de manta mais. Porque o ferro vai queimando, vai queimando, vai queimando até ela ficar muito fina. Eu vou pegar o meu vincador lá e vou terminar de colocar todas as tiras dessa mesma maneira. O que que eu faço agora? É só continuar colocando até preencher todo o espaço das duas laterais aqui. Então, eu coloco frente com frente, olha, costuro o pé de máquina aqui e abro. E assim eu vou, tá? Então, olha, meninas, já fiz, tá vendo? Olha, a parte de trás aqui tá costuradinho, tá todo mundo muito presinho aqui, tá? As tiras estão prontas, já refilei, tá bom? Já refilei também, ficou 42 por 42, que é o que eu tinha falado pra vocês. Agora, o que que você vai fazer? Você vai marcar uma caixa de leite nos 4 cantos de 9 centímetros, tá? Deixa eu pôr mais pra cá, pra vocês enxergarem. 9 centímetros. Então, você vai riscar 9 daqui aqui e 9 daqui aqui. Ó, fica um cantinho. Se você tem a régua que marca a caixa de leite, fica mais fácil. Se você não tem, é só você marcar daqui até aqui 9 e depois você vem desse lado 9 e forma esse biquinho aqui. Tá vendo? Forma esse biquinho. Aí, nós vamos marcar nos 4 lados. 9 centímetros. Olha lá, formou o quadradinho. Olha lá, gente, os 4 lados já tá formado. Agora, eu vou pegar, gente, a minha régua que arredonda cantos e vou dar uma arredondadinha também nesse canto aqui. Pra não ficar essa ponta aqui, tá?
Só vou dar uma arredondadinha aqui, nada, não precisa arredondar muito não. Aliás, eu vou até mudar aqui. Eu vou deixar, não, pode ser esse aqui mesmo. Eu vou arredondar, você pode pegar aí o que você tiver pra arredondar, um CD, sei lá. Ou se você tiver a régua, assim como a minha, é só você arredondar. Essa caneta que eu tô usando é uma caneta que apaga com o ferro, pra quem não conhece, tá? Eu sei que muita gente já sabe o que que é, né? Mas tem muitas pessoas que muitas vezes chegam no canal e não sabem as ferramentas que a gente tá usando. Então, eu tô riscando, mas ela apaga com o ferro. Agora, eu vou tirar essas pontinhas. Aqui. Pronto, tirei as pontinhas. Ficou assim, um pouco arredondado. Nada muito redondo, não. Agora, gente, né, vamos lá na parte que eu mais adoro, né, nas rendas. Tem renda lá no site, você pode dar uma chegadinha lá, tem vários modelos, tá bom? Já chegou, então pode dar uma olhadinha lá que você vai se apaixonar por tudo que tem lá. Então, o que que você vai fazer aqui? Você pode colocar uma renda, ou se você quiser, você pode colocar um babadinho, entendeu? Qualquer outra coisa para enfeitar. Você pode fazer assim, todo franzidinho, para ficar bem mimosinho. Você pode pôr reto, tá? Retinha assim. Eu vou fazer retinha, tá? Para facilitar, não vou colocar ela franzida. E o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar bem em cima desse risco aqui, desse quadrado, olha. Não pode ficar antes, tá? E nem depois, que vai ficar ruim, porque a gente vai fazer um acabamento aqui com um debrum. Então, coloca aqui, começa a colocar a renda, o que você for colocar, o babadinho, o que for, prende ele aqui em cima do risquinho, tá? E aqui a mesma coisa, você vai colocar em cima desse risquinho, pra gente poder conseguir fazer o acabamento depois, senão depois a gente não vai conseguir. Aí, o que que eu vou fazer? Vou prender dos 4 lados, essa renda aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Vou prender a renda e depois eu venho pra gente poder dando continuidade aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é prender a renda. Olha lá, gente, tá vendo? Olha, tá vendo? Deixa eu só tirar essa luz aqui, pôr mais pra cima. Tá vendo? Olha, ficou bem rente, ó, a costurinha aqui, ó, costurinha não, o risquinho aqui, ali, tá bom? Porque a gente precisa que fique assim pra gente poder fazer o acabamento, que o acabamento a gente vai fazer pelo lado de fora desse cestinho. Agora aqui, gente, o que que eu vou pedir pra vocês, que eu acabei me esquecendo? Você vai fazer um risco de uma pontinha da caixinha de leite até a outra, ó, pra formar um quadrado no centro. Tá vendo? Olha, eu tô pegando a pontinha desse quadrado aqui e tô unindo com a pontinha desse lado aqui. Por que que eu tô fazendo isso? Eu vou riscar e vou passar uma costura. Isso vai fazer com que modele o fundo do cestinho. Na hora que você fizer a dobra, né, a dobra do cesto, tudo, ele já vai pro lugar certinho, porque a costura, ela faz uma marcação. Então, a hora que dobrar, o cestinho dobra bonitinho, porque já tem a costura ali marcando. Então, eu vou fazer uma costura aqui no centro, ó, no centro onde eu risquei, que eu acabei de riscar de pontinha a pontinha, né? Só pra ficar bem marcado. Olha lá,
Tá vendo? Então, o centro já tá bem marcado. A hora que for dobrar o cesto, ele já dobra na costura. Isso que é legal. Então, agora, o que que a gente vai fazer? As rendinhas já estão posicionadas. Agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos passar um viezinho aqui na parte de fora, tá? Você pode passar de 3 ou de 4 centímetros, eu vou passar de 3 centímetros, eu tô na máquina industrial, o calcador é mais estreito, fica mais fácil. Você pode usar o viés pronto. Gente, não é o que eu recomendo, tá? Eu acho que a gente faz as coisas tão bem feitas, usa tecido bom, pra depois finalizar com esses viés pronto que a gente encontra por aí. Tem viés de tricoline, que é muito bom, mas o restante eu não gosto de trabalhar. Então, se dá o trabalho de cortar mesmo o seu tecido aí, qualquer tecido, porque é de retalho, então qualquer tecido que você colocar aqui em volta vai ficar bom. Então, corta aí o tecido, tá? Pode ser com 3, com 4, e vai ficar mais bonito o acabamento, tá bom? Então, eu vou aplicar aqui. Se você tem dúvida de como aplico um debrum, porque isso aqui não é um viés, tá, gente? É um falso viés, porque ele não tá cortado enviesado. Então, se você tem dúvida, é só você voltar em alguns outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Eu ensino bem certinho você a colocar o seu viés, ou o seu falso viés e o seu debrum. Então, eu vou colocar aqui, vou começar. Eu só não vou ensinar de novo, gente, senão vai ficar cansativo, né? Então, se você tem dúvida, volta lá. Pode ser de 3 e de 4. O de 3, gente, acaba ficando mais fácil para fazer essa voltinha, tá? Por isso que eu gosto de cortar sempre com 3 centímetros, que eu acho que fica mais fácil. A gente não precisa cortar enviesado e ele consegue fazer a voltinha super bem. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês como fica, ó. Tá vendo? Ó, faz a voltinha. Depois é só você dar uns piquezinhos de tesoura aqui, ele fica bem assentado. Não precisa cortar enviesado, não. Olha lá, o que que você pode fazer por aqui, ó. Nessa voltinha, olha o que que eu faço. É só você pegar a tesoura, ó, dar uns piquezinhos. Cuidado não chegar na costura, tá? É só dar uns piquezinhos aqui. Eu vou mostrar bem de pertinho aí pra você ver. Olha aqui, ó. Ó, só dar esses piquezinhos e ele abre, não fica ruim. É assim que eu faço a tampa do vaso. Não sei se você já assistiu o vídeo da tampa do vaso de retalhos. É dessa maneira que eu faço a parte redonda lá, né? Agora, meninas, eu vou rebater. Vou virar pro lado de cá, olha, tá? E vou rebater esse falso viés aqui. Olha lá, meninas, já rebati a volta toda, tá vendo que bonitinho que ficou? Tá ficando um chuchuzinho, né? Tão legal quando a gente faz as coisas assim, fica bonito, né? A gente tem ânimo pra fazer mais, né? Eu tô amando a minha cestinha. Agora, o que que a gente vai fazer? Você vai pegar 4 tiras do mesmo tecido que você fez o debrum, ou você pode colocar outro, também não tem problema. Eu tô fazendo do mesmo. Eu cortei 3 centímetros aqui, né? Na verdade, eu cortei junto, né? Se você quiser, você pode cortar 4, também não tem problema. E o que que você vai fazer? Você vai passar, dobrando assim, ó, passar no ferro, tá vendo? Como se fosse aquele viés pronto, o mesmo modelo que a gente vai passar. Aí, você vai dobrar, ó, depois que ele passou assim, vincou bem, você vai dobrar aqui, olha. E vai passar uma costura na beiradinha, tá? Assim como eu fiz nesses daqui, olha, tá vendo? Aí vai virar um cordãozinho, né? Uma coisinha fechadinha pra gente poder fazer o acabamento final, porque a gente já está acabando o nosso cestinho. Essas tirinhas, gente, vão ser as que vão dar um lacinho e dar formato à nossa cesta, tá bom?
Aí, o que você pode fazer aqui na beiradinha? Ou você pode dobrar na hora de costurar e já fechar, ou você pode dar um nozinho. Eu vou dar um nozinho, tá? Eu quero a minha cesta com nozinho, porque eu acho bonitinho, tá? Mas se você quiser, você pode fazer um pontinho invisível, isso aí vai ser do gosto mesmo, tá? Não atrapalha em nada esse acabamento, não influencia em nada a cestinha. Então, olha, eu dei um nozinho, você vai fazer isso nas 4. Aí, o que você vai fazer aqui agora? Agora, tá? Agora tem que prestar atenção, você vai marcar o meio, tá bom? Porque tem que estar do mesmo tamanho as duas tirinhas, do mesmo comprimento dos dois lados para poder dar o laço depois, ó, tô marcando o meio. Aí eu vou vir aqui na pontinha, que tem a pontinha da marcação da caneta, tem a pontinha da costura do quadrado que a gente fez. Deixa eu virar esse aqui, acho que vai ficar melhor. Olha, o que eu vou fazer? Vou pôr aqui na pontinha, tá? E vou... Deixa eu virar assim. Vou fazer o acabamento, passando por cima da renda agora. Olha só que legal. Deixa eu só colocar o alfinete aqui e vou mostrar pra vocês. Porque a renda precisa de um acabamento aqui na lateral e nós vamos fazer isso. Aqui, gente, olha, é só você fazer uma dobrinha como se você estivesse fazendo o cantinho do viés. Deixa eu dobrar e vou mostrar pra vocês. Só um minuto. Deixa eu colocar o alfinete aqui e vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar esse outro alfinete que tá aqui. Arruma bem a rendinha, né? Pra poder ela assentar bem e ficar bem acabada. Na hora de lavar, não soltar, né? Então, seja lá a rendinha, seja lá o que você colocou. Olha aqui, deixa eu mostrar de pertinho como que eu fiz a dobrinha. Aqui, olha. Ó, tá vendo? Ó, eu fiz só uma dobrinha aqui, olha. Ó. E agora eu vou passar, olha, ficou uma dobrinha, tá vendo? Agora eu vou passar uma costurinha aqui na beiradinha pra fora, na renda, tá? Vou passar uma costurinha aqui todo e vai ficar esses dois cordãozinhos. Eu vou fazer isso nos 4 lados, pra poder amarrar o cestinho e ele ter um formato. Olha lá. Tá vendo? O primeiro. Agora eu vou no segundo. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar pra dar o nozinho depois, senão vai atrasar. Deixa eu fazer aqui. E olha lá, meninas, já coloquei nos 4 lados, deixa eu mostrar mais de perto pra vocês, olha. Ó, a dobrinha que eu falei, eu fiz uma costura primeiro nessa beiradinha que é pro lado da renda, depois eu fiz uma aqui pro lado de dentro pra poder assentar bem o debrum, não ficar nada levantando, né? Então, ficou esse acabamento aqui, olha, a renda tá bem posicionada, bem certinho. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos dar o laço aqui pra gente ver como que ficou esse chuchu de cesta. Gente, eu apaixonei. Pensa numa mesa tão arrumadinho, um café, uma mesa bem arrumada, com uma cesta linda dessa. E o melhor, gente, é que o bacana, eu tenho outra cesta de pão, sabe?
Só que a minha outra é aquela já no formatinho quadrado, assim. E ela é meio chata pra guardar, porque se você guarda ela dobrada, a hora que você quer usar, tem que passar, porque ela fica toda desajeitada, ela não toma o formato. E essa aqui não, essa aqui, se você não estiver usando, além dela ser mais fácil de guardar, porque não vai ocupar muito espaço, você pode guardar assim, esticadinho. Então, acaba sendo muito, assim, melhor, né? Querendo ou não, muito melhor. Você pode amarrar tanto com as orelhinhas pro lado de dentro, como pro lado de fora, ó. Esse lado aqui eu vou amarrar pro lado de fora pra você ver. Pra ficar essa orelhinha pro lado de fora. Que fica um chuchu também, ela pro lado de fora. Olha só. Tá vendo? Que chuchuzinho. Agora vamos à última. Esse lado aqui eu vou amarrar tudo pro lado de fora. Ó. Gente, olha que belezinha. Meu Deus do céu. Olha só. Que fofura de cesta. Olha só, gente, olha só, ó, tanto pra fora como pra dentro, fica bonita, olha, o acabamento é bonito, tá vendo? Ó, não tem nada aparecendo, tudo muito bem acabado, e o legal, uma altura boa, né, de cesto, então não vai ficar o pão caindo pra fora, e o melhor de tudo, que a hora que você for guardar, você pode só abrir os lacinhos e ela fica esticadinha, você coloca no meio lá das suas toalhas de mesa, né? E ela fica sempre passadinha, né? Esticadinha, ao contrário da outra cesta que fica no formato já, né? Que é a que eu tenho. Dá um trabalhão para ela tomar formato de novo, ela fica toda amassada, porque na hora de guardar ela acaba amassando. E você pode colocar também a cesta assim, né, gente? Ó, tá vendo? Que lindo! Olha só que lindo que fica isso aqui também pra fora. Do outro lado, ó. Qualquer um dos jeitos que você colocar vai ficar bonito, tá bom? Gente, eu apaixonei no meu cestinho de pão aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um paninho pra eu colocar por cima, sabe? Pra ficar bem charmosinho quando colocar na mesa. Claro, tem que fazer os acabamentos aqui, né, gente? Tem linha aparecendo. Eu vou fazer um paninho com esse tecido verde aqui mesmo, que é um chuchu. Vou fazer tipo um paninho de prato assim, para poder forrar o cestinho quando ele tiver em uso, né? Tiver com pão aqui dentro, não ficar nada, não ficar nenhuma mosca sentando, proteger bem. Gente, olha que belezinha! Nosso Deus, é muito fofurinha, não é? Olha! E dentro verde, assim, eu amo verde, né? Imagina se eu não ia apaixonar. Tô apaixonada pelo meu cestinho. Espero que você tenha gostado dessa dica. Espero que você faça muitos e venda bastante. Espero que você faça para sua casa, né? Para poder fazer uma mesa bem bonita aí para sua família, para você receber visita, tá? E que seja de muita utilidade as dicas que eu te dei hoje aqui nesse vídeo, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Gente, visite o site lá, tem as rendas lá, tem o tecido, tem vários tecidos bem bonitos. Esse que usa tão pouquinho, né? Dá pra você comprar uns kitzinhos combinando lá e fazer umas cestas bem bonitas aí. Tem pano de prato, tá bom? Dá uma chegadinha lá no site, o endereço tá aí, é só você ir lá e se deliciar, né? Pra gente é um parque de diversões, né? Uma lojinha de tecido, tá bom? Se você não me segue nas redes sociais, me siga no Instagram, Facebook, eu tô lá. Me marque nas suas postagens que eu consigo ver bem melhor. Se você me mandar pelo WhatsApp, muitas vezes passa despercebido. Me marca no Instagram que eu gosto de ver as peças que as meninas fazem, tá bom? Um beijo pra você, que você tenha uma excelente semana ou final de semana, não sei que dia que você tá assistindo esse vídeo, mas eu te espero no próximo vídeo. Tchau!